Olha essa bola em velocidade agora. Dá pra ganhar essa bola. O Brasil chega na cara do gol. Gabi Portilho. Gol! No jogo, era só esperar o erro da defesa francesa. Gabi Portilho tirou da marcação. Olha o erro da França aí. Méritos totais pro Brasil, obviamente, mas olha só, a Gabi Portilho passa no meio de duas francesas e na cara do gol só dá um tapa, tira da picô e coloca essa bola no fundo da rede. Gabi Portilho para o Brasil. O Brasil está na frente. 0 para a França, 1 para o Brasil. Gabi Portilho nelas, Belly! Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está acompanhando mais um episódio aqui do nosso Futebola Podcast. Meu nome é Gabriel Franco. Estamos aqui mais uma vez, outra semana, falar o que aconteceu no mundo da bola nessa última semana que passou, tanto no mundo internacional quanto aqui no nosso futebol brasileiro. Futebol que a gente tem tanto carinho, tanto apreço e que nos indigna tanto, que nos dá tanta raiva. Então, se inscreva aí no canal, acompanhe, divulgue, participe com a gente, mande comentários, mande aí suas opiniões e vamos começar aqui falando da camisa que eu estou vestindo, que é a camisa do Nacional do ano de 1996, camisa bonita, em homenagem ao Nacional que foi campeão uruguaio contra seu maior rival, um dos maiores clássicos, não só da América do Sul, como um dos maiores clássicos do mundo, jogo Nacional contra Peñarol. O jogo foi num centenário que há muito tempo não se via dividido, com torcida meio a meio, e como é bom o futebol com as duas torcidas no mesmo estádio, né? A gente tem alguns problemas, principalmente em São Paulo, é questão de torcida única e tal, mas o futebol, às vezes ele é feito pelo torcedor, e ele precisa das duas torcidas, então o Nacional ganhou, o jogo foi 1-1, foi nas penalidades, o Nacional se consagrou campeão uruguaio. Parabéns aí para nossos hermanos. Uruguaio é hermano, diretor? É um hermano, Eu creio que sim, hermanos uruguaios, hinchas del Nacional. Então, parabéns aí ao Nacional. Essa é a camisa que estamos vestindo. E falando aqui de outros países... O Uruguai, inclusive, que, cara, é uma potência do futebol, Uruguai, né? Vamos abrir um parênteses pro Uruguai aqui. Quantos milhões de habitantes tem o Uruguai? Eu acho que é cerca de 3 milhões e o Distrito Federal tem 2.500, é algo assim. Pois é, aqui em Brasília, o DF aqui em Brasília tem 2 milhões e 500 do tamanho do Uruguai de população. O Uruguai, ele é uma anomalia no mundo do futebol. Primeiro, porque... ele é considerado até campeão mundial 4 vezes, devido às 2 Olimpíadas que ele ganha antes da Copa do Mundo de 30, ele ganhou em 24 e em 28, e até então era o grande campeonato de futebol mundial. E o Uruguai, por ser um país tão pequeno, assim, pouco populoso em comparação com o Brasil, nem se compara e outras potências do futebol, um futebol que o uruguaio respira futebol, ele tem muito disso no seu coração, e conseguiu ganhar não só essas 2 Olimpíadas, como e ganhar outras 2 Copas, e digo mais ainda, a gente vê toda essa situação hoje, né, de tanto a visibilidade que tem pra Europa e que não tem pra outros lugares. O Uruguai foi a primeira sede de Copa do Mundo, é bizarro o Uruguai. O Uruguai, ele, por exemplo, revela jogadores geração por geração, Cavani, Luis Suárez, agora Darwin Núñez, sem falar os outros que a gente aqui no futebol brasileiro já tá bem acostumado, como Arrascaeta, De La Cruz. O Uruguai bate em quartas de final de Copa aí com grande frequência. Ele é uma anomalia no mundo da bola, no mundo do esporte, então parabéns ao Uruguai, parabéns ao Nacional, e vamos começar falando de... Exatamente, citamos Olimpíadas, vamos continuar nelas, porque a gente teve o Brasil se classificando aí, passando de fase contra a França, um jogo que, até pelo que vinha apresentando a seleção brasileira, que começou até num ritmo legal contra a Nigéria, depois fez um jogo correto contra o Japão, e aí levou uma virada inexplicável, depois fez uma má atuação contra a Espanha, muito ruim, a Marta foi expulsa, inclusive, num lance que, assim, foi falta, foi pra expulsão, mas... Assim, não foi maldade, ela não foi na maldade, ela foi tentar alcançar a bola, mas deu uma pesada na cabeça da adversária, foi expulso. O Brasil jogou muito mal, muitas críticas até ao técnico Arthur Elias, porque se
a Marta jogou, por exemplo, contra a Espanha, uma posição quase que de volante. E se for para usar a Marta dessa maneira, melhor que deixá-la no banco e colocar uma da posição de ofício. Então, muitas críticas válidas, mas a gente enfrentou a França, de novo uma seleção, a gente passou por dificuldades. E olha, quando eu digo que loucura é o futebol, vocês acreditam que a gente só se classificou porque a gente passou como segundo melhor terceira colocada, e a gente só classificou por isso, já que o Canadá perdeu 6 pontos na Olimpíada porque fez uma investigação no treino do adversário. Invadiu o treino, né? Com um drone. Fez uma espionagem. Essa era a palavra. Fez uma espionagem na seleção adversária. Inclusive, a técnica foi banida do futebol por 1 ano. E o Canadá perdeu 6 pontos. Nisso, o Canadá ganhou essas partidas. Mas não foi suficiente para classificar. Então, o Brasil passou por um drone. Quando eu falo das loucuras de futebol, essa é uma das loucuras. Pegamos uma França, que a gente já vinha traumatizada da última Copa Feminina, que aí fomos eliminados com o gol da Renard, grande zagueira Renard. E a França é uma seleção melhor que o Brasil. Tem grandes peças, tem a Cachaoi, joga muito. Tem a Baixa, ótima lateral esquerda. Tem a Catoto no ataque, Gueiolo na volância. A própria Renard na zaga. É uma seleção muito forte. A Diani, que é talvez a melhor jogadora dessa seleção, estava no banco, até porque está voltando de lesão. A Lei Sommer também, camisa 9, muito forte. É uma seleção boa, é uma seleção melhor que a brasileira, mas soubemos jogar nesse contexto. Acima de tudo, o time do Brasil, além dos problemas que já tem, das más atuações nos últimos jogos, ele é um time, acima de tudo, competitivo. E nessa competição, a gente conseguiu aguentar muito por causa da nossa goleira Lorena, que vem fazendo uma baita Olimpíada, é a melhor jogadora do Brasil nessas Olimpíadas. Pegou mais uma penalidade, já tinha pego contra o Japão. Fora as defesas que fez, fora um pouco de esfriar o jogo, que teve a mentalidade pra isso. Quase levamos um gol da Renard, igual levamos na Copa do Mundo feminina. Igualzinho, lance igual. Mas dessa vez batendo no travessão, tivemos sorte também. E no contra-ataque, a Gabi Portillo, que é a grande válvula de escape dessa equipe. O contra-ataque a gente não tinha conseguido acionar contra a Espanha. Conseguimos contra a França. Saiu o gol já no segundo tempo, já na metade final. Suportamos a pressão da França, mas soubemos jogar também nas nossas limitações. O futebol feminino tem muito dessa questão, será que a gente deveria então se fechar para não jogar? De novo, é um futebol que está evoluindo e parte dessa evolução vem do pensar futebol. Então, a gente não pode abrir mão do jogo, a gente realmente tem que propor algo, a gente tem que ter em mente uma estratégia, e é o que o futebol, tanto masculino quanto feminino, está melhorando e tá precisando, os brasileiros, que é pensar o jogo. Estamos pensando o jogo, estamos melhorando, ficamos sem a Marta para essa decisão. Assim, faltam palavras, né, para falar da qualidade de Marta. Já tinha dado as 2 assistências pro gol do Brasil, tinha sido por causa de passes da Marta, mas conseguimos a classificação, e a loucura. Eu vou deixar essa pro tá maluco também, vou deixar essa loucura pro tá maluco, mas vocês vão ver mais pra frente o que aconteceu nesse jogo, que me deixou louco. Enfim, classificamos, passamos de fase, vamos pegar a Espanha, e aí eu já acho que, né, o caroço é mais duro, vai ser mais difícil, principalmente que a gente já pegou a Espanha, atuamos mal e perdemos uma Espanha basicamente reserva, que se poupou porque já estava classificada. Agora vai ter uma Espanha completa, com o Salma Paraluelo, com a Aitana Bonatti, com a Alexia Putellas, com toda a seleção da Espanha, que é a melhor do mundo hoje. Vai ser bem difícil, jogaremos sem Marta, mas talvez fosse um jogo exatamente para a gente ter uma jogadora de mais correria, de mais pressão ali sem bola, com uma capacidade defensiva maior do que a Marta. Então talvez se for para ver um lado positivo, a gente possa pensar nessa questão, mas vai ser muito difícil. A Espanha é amplamente favorita, perder não vai ser fim do mundo, vai ser normal pelas qualidades das equipes, e o futebol espanhol já está a passos e passos na frente do futebol brasileiro feminino, que temos que melhorar, vai ser complicado, mas o Brasil tem chance sim, tem chance, é pequena? É, mas tem chance, é para se valorizar o que foi feito, e assim, lembrando, é o primeiro ciclo do Arthur Elias, são só 11 meses no cargo, então tem muita coisa para se pensar no futebol, a gente não deve abrir mão do jogo e nem menosprezar e falar que já não presta, que nada dá certo, e de novo, parabéns para Lorena e para Gabi Portillo, que também foram as mais decisivas aí desse nosso Brasil. Lorena, que tem que estar na seleção dessas Olimpíadas, hein? Na seleção do futebol feminino tem que estar a Lorena. E é isso, vamos pra cima. Esperamos que daqui a pouco, no próximo podcast, a gente possa falar de uma vitória brasileira, quem sabe. Cara, esse jogo contra a França aí,
Jogaram pela Marta também, não foi? Jogaram, não teve muito... Não teve esse sentimento, assim? Teve, elas conversaram no pós-jogo que a própria presença da Marta já é diferente, porque a gente tem que lembrar que a Marta não é só a maior jogadora da modalidade do esporte, como ela é uma grande... Foi uma pessoa, assim, que abriu portas para essas garotas estarem onde estão. Quem conhecia, sei lá, vários outros nomes do futebol feminino antes da Marta? Claro que a gente teve outras importantes antes dela, mas ela foi a maior, ela desbravou muito, ela furou muitas bolhas, então... Essas garotas estarem lá também é muito por causa da Marta, ela é um grande incentivo para essa seleção. E vamos ver que se a aposentadoria da Martinha não acontece nesse jogo aí, né? Porque vamos torcer para que a gente passe da Espanha e tenha mais um jogo para Marta, pelo menos se despedir da camisa canarinho. E aí, esse foi o nosso tópico Olimpíadas, nosso futebol feminino. E daqui vamos voltar para o Brasil. E o masculino e a seleção brasileira? O masculino não tá. Não tá. O Brasil não tá nas Olimpíadas? Não tá. Mas a gente tem aí o Andrei sendo emprestado. A gente tem aí o Ângelo também com o Chelsea, vamos ver pra onde vai. A gente tem o Endrick estreando na pré-temporada com o Real Madrid. Tá certo. Dito isso, não tá. CBF, né? Edinaldo, que pra descer com a seleção brasileira e abraçar depois da classificação, tá lá. Mas, né? Pra pensar futebol, no que eu tanto já falei aqui, no pensar futebol, no momento que quem pensa futebol é o Edinaldo, a gente tem algumas dificuldades. Uma delas é refletida na ausência do Brasil nas Olimpíadas aí de Paris. Edinaldo, chama esse cara aí, chama o Gabriel Franco aí, porque eu acho que aí tem muito, né, o que contribuir. Calma. Torcedores, calma. Vamos agora pro Brasil. Pro Campeonato Brasileiro, onde tivemos aqui... Tem o Estrela? Tem o Estrela, diretor? Tem o Estrela, sou o Fogo. O Botafogo ganhou do Dragão, bateu o Dragão 4-1. Uma ótima atuação do Luiz Henrique, que eu já falei de novo. Na minha opinião, até aqui, tá fácil como o melhor ponta na sua posição do futebol brasileiro. Jogando muita bola. Temos que pensar no que será esse Botafogo sem o Luiz Henrique, né? Já que ele tá fazendo um estágio no Botafogo pra voltar pra Europa, no Lyon. Um aquecimento. Coisas da SAF, né? Mas assim, jogando muita bola, ele destruiu esse jogo, ele é muito acima no 1 contra 1, ele vai muito bem, ele é um cara realmente diferente, você vê que ele tem uma capacidade diferente no drible, na tomada de decisão, na finalização, aquela batida que ele faz cortando pra dentro é muito forte. Luiz Henrique acabou com o jogo, sofreu os 2 pênaltis que foram convertidos e também participou do gol. E, sim, foi um jogo do Botafogo, não foi um jogo de manual, assim, nossa, que atuação. Mas foi necessária pra vencer o Dragão, que é um time, né, meio debilitado, não é aquelas coisas também, mas fez o que tinha que fazer pra assumir a liderança, assume a liderança do Botafogo. Grande vitória do time aqui, do time carioca, pra cima do Atlético Goianiense, que fez o gol com o Campbell. Lembram do Campbell? Jogador da Costa Rica, jogou lá na Copa de 2014, que a Costa Rica se destacou, foi transferido para o Atlético Goianiense e fez um gol de pênalti, abriu o placar, inclusive, do jogo. E com isso a gente vem aqui... Esse ano o Botafogo, será que... Cara, tô botando fé nesse Botafogo. Já falei várias vezes que eu gosto muito do técnico. Você tá botando fé e eles estão botando fogo. Perfeito, diretor, perfeito. Aí eu já falei assim que eu gosto muito do estilo de jogo do Botafogo. É um estilo de jogo que combina com jogadores presentes no plantel. E é um Botafogo, principalmente, o que mais me surpreendeu não era pela qualidade dos jogadores ou a capacidade do Botafogo de fazer bons jogos. É porque eu achei que depois de 2023 o time ia estar mais abalado, ia estar numa reconstrução psicológica, que até conseguir o carinho da torcida de novo ia ser difícil, mas, cara, não foi o que aconteceu, aparentemente. Tá se livrando muito bem e é um time muito forte. E ele tá com uma sede de ganhar que é, assim, fortíssima. Então, pra mim, assim, tá nos 6 favoritos, claro. É Flamengo, Botafogo e Palmeiras. Não vai fugir disso, na minha opinião, o título brasileiro. E é um forte candidato. Não acho que vai dar aquela apagada que deu no segundo turno, como foi no ano passado. Acho que tem, sim, muita qualidade pra conseguir uma vitória. E, quem sabe, né, conseguir o título aí, bater campeão, que faz tempo, hein? Desde Túlio que o Botafogo já não tinha esse título. Vamos ver se a torcida do Botafogo vai sorrir novamente. E agora, Gabriel, diga. Você foi lá no Newton Santos. Vou falar disso mais pra frente quando chegar em Copa do Brasil. Mas vou falar da experiência no Newton Santos chegando porque lá. A torcida do Botafogo não tava Me decepcionou. Não tava presente. Me decepcionou, porque assim, há quanto tempo a gente não viu um Botafogo forte lutando por todos os títulos? Quanto tempo? Sei lá, 95? Não sei. Qual foi a última vez que a gente viu um Botafogo falar, esse Botafogo vai vir forte pra tudo? Agora a gente tá vendo um Botafogo estruturado, com investimento,
estádio, jogando no Newton Santos, um jogo assim decisivo contra o Bahia e não bate 20 mil torcedores. Não bate 20 mil torcedores. Não sei porquê, assim, se tiver algum torcedor do Botafogo, quem sabe aí do Rio de Janeiro, que pudesse me explicar mais a fundo o porquê a torcida não lota. O Newton Santos é uma faixa de público bem baixa, pra você ver, pra um líder de campeonato brasileiro brigando por tudo, e pra um time grande, o Botafogo é um time gigante no futebol brasileiro. Então, assim, por que essa ausência de torcida? Não sei, talvez alguém de lá possa me explicar melhor essa situação. Agora vamos para o jogo de outro time preto e branco, vamos pro jogo do Galo contra o Criciúma. Mais uma má atuação do Galo, de novo, o Milito não tá conseguindo se acertar. E o Criciúma ganha em casa. O Tigrão do Sul ganha em casa. E detalhes, também pra despedida, foi o último jogo do Éder, lembra? Atacante Éder, ídolo no Sampdoria, passou pro Inter de Milão. Passou também mais recentemente pelo São Paulo, também é ídolo do Criciúma e voltou ao time já na temporada passada, conseguiu ganhar a Recopa, ganhou o Catarinense, conseguiu o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e se despede, ganhou bandeira, foi bem legal a despedida do Éder aí, algumas histórias que perpassam por esse Campeonato Brasileiro e a gente não observa. Outra coisa que a gente tem que falar, falando de bons pontas, o que joga o Bolasie também é brincadeira, baita contratação do Criciúma, daquelas contratações que eu não entendi. Ele era de que time antes, o Bolasie? Ele passou por muitos times, mas onde ele fez mais sucesso foi no Crystal Palace, que ele teve o Bolasie Flick, Crystal Palace, inclusive, que é o time do Textor. Ele tem o Bolasie Flick, se destacou muito na Premier League. Quem joga o FIFA aí já sabe, já conhece há muito tempo. E é um daqueles caras que quando anunciou que ele ia vir, eu falei, mentira. Porque Criciúma, tipo assim, pro Criciúma, né? Criciúma, claro, tem seu valor e tal, mas o Criciúma vai contratar um cara, o Bolasie, e contratou e vem jogando muita bola e vem sendo uma das grandes personalidades também do futebol brasileiro. Ele interage com a galera no Twitter, conversa legal, as entrevistas dele são bem boas. Então aí, Bolasie participou dos gols do Criciúma de novo, é um cara muito incisivo, um cara também muito forte no 1 contra 1, e o Criciúma ganha com gols de Wilker Rangel e Igor Meritão, e de novo, o Atlético Mineiro descontou no finzinho, na pouca chance que teve, também teve um cabeceio que o Criciúma fez grande defesa, ainda bate no travessão, mas foi só isso. O Galo de novo parece que realmente, assim, a briga do título, podem me cobrar aqui, mas eu já dou como encerrado, o Galo não vai conseguir alcançar esse título, e a briga vai ser pelo G4 aí, tentar pegar uma Libertadores. Isso que ainda atuou mal na Copa do Brasil, que a gente vai falar já, também não convenceu, cara. Situação chata do Galo aí no campeonato e na temporada. E também agora um jogo que estressou o torcedor flamenguista com razão, tá? Com razão, boa atuação do São Paulo, gol do Calleri. Calleri vem dando trabalho pra cima dos rubro-negros, é um grande centroavante, é um cara brigador, alto, forte, briga bem pela bola, sempre incomoda zagueiro. E uma atuação do São Paulo que talvez pudesse ser até de mais gols, tá? O Lucas Moura fez ótima partida, ele é um cara diferente, você vê no arranque, na condução de bola dele, como o trato com ela é diferente, e ter o Lucas Moura é diferente. Ferreirinha também incomodou muito, tirou o Wesley da zona de conforto, o Wesley que também não é esse lateral que a torcida do Flamengo tem tanto carinho, é um cara criticado, mas é um cara que melhorou nos últimos jogos, porém passou mal com o Ferreirinha. Esse é aquele que brigou na rua? Brigou também. Bateu num torcedor aí? É o clube de pancadas do Flamengo, né? Tá certo. Uma pena, né? Porque... Mas ele veio melhorando, renovou o contrato, teve até proposta pra ele. O Wesley tá melhorando, tá? Talvez ele esteja no seu melhor momento da temporada. Enfim, São Paulo fez um grande jogo, merecia mais, merecia vitória. E a crítica... eu já elogiei muito o Tite aqui, pra mim ele é o melhor brasileiro disparado, top 2 treinadores em atuação no Brasil. Mas achei que ele mandou mal ele e a diretoria. É claro que é um pedido da diretoria priorizar campeonatos, é um pedido da diretoria poupar jogadores. Já foi assim com o Carioca, quando o time poupou na Libertadores para jogar uma final de Carioca contra o Nova Iguaçu, o segundo jogo, que o Flamengo já tinha vantagem. Então, assim, é muito difícil entender, mas é o que o Flamengo faz há 5 anos. Faz 5 anos que o Flamengo... Falar que o Flamengo não quer ganhar o Brasileiro parece ser prepotência, realmente é. Mas, assim, faz 5 anos que o Flamengo poupa todo jogo de Copa do Brasil e Libertadores, e o time é poupado no Brasileiro e não consegue ir pra frente, não consegue brigar pelo campeonato mais importante nacionalmente, porque poupa e não é que poupa 1, 2, 3, é o time inteiro. Dessa vez foram 7 jogadores poupados também, claro, teve questão de suspensão, mas, por exemplo, o Pedro forçou o cartão pra essa partida,
o Luiz Araújo acabou recebendo um cartão, pouco falado, o Luiz Araújo ele recebeu um cartão sem querer, não era pra ele não tinha errado, o juiz achou que ele tava enrolando uma substituição que nem era dele, não era ele que ia sair, levou o cartão amarelo, não pôde participar desse jogo, mas assim, as críticas ficam realmente por parte da diretoria, por há 5 anos renegar o campeonato nacional, mais importante, e ao Tite, por também já ter um peso e bater de frente e falar, cara, não dá pra gente abrir mão do brasileiro assim. O Flamengo poupando, jogou contra o Atlético Goianiense com o time inteiro, pra cima, e contra o São Paulo, fora de casa, no Morumbi, o time líder, podendo aumentar essa vantagem em relação ao Palmeiras e tentar manter a liderança em relação ao Botafogo, o time poupa mais da metade dos seus titulares. E aí o Flamengo até melhora, quando entra Gerson, quando era Arrascaeta, até melhora. E eu não tô falando que os jogadores que começaram são ruins, é claro que o Bruno Henrique é muito bom, o Gabigol vem se retomando na temporada, eles são bons, de fato, são bons. Léo Ortiz vem fazendo grande atuação como volante, inclusive não tem explicação o Alan entrar de titular e o Léo Ortiz não como volante, não tem explicação. Mas a engrenagem é diferente, o time não tá entrosado, o time não joga junto, e quando a escalação é feita não por se baseando no adversário, não se baseando numa estratégia de jogo, mas se baseando em você é reserva, você tem que jogar essa partida porque vamos poupar, não tem como dar certo. Palmas ao São Paulo, que fez uma ótima atuação, jogou muito, o time do Zubeldia é legal de ver também jogar, tem suas variações, seus altos e baixos, ainda mais quando o Lucas não tá no dia dele, mas assim, ótima atuação do São Paulo, merecia até fazer mais do Flamengo, e o Flamengo, de novo, não pode decimar, não existe poupar jogador assim, você tendo a possibilidade de ganhar um título brasileiro, não tem como. Aí o Botafogo assumiu a liderança, e agora o Flamengo amarga uma derrota aí pra jogar contra o Palmeiras, e vamos ver, porque depois desse Palmeiras que vai ter na Copa do Brasil, vamos ter o confronto com o Palmeiras no Brasileirão, e depois um jogo pela Libertadores contra o Bolívar. Quero só ver se o Flamengo vai inventar de poupar contra o Palmeiras, um dos candidatos ao título no Brasileirão. Aí é pra abrir mão e ali não dá. E é isso, vitória do Tricolor. Também, outro jogo que tivemos um triunfo tricolor, foi o triunfo do Fluminense pra cima do Bahia. O Cauã Elias, cara, vem sendo muito importante nessa recuperação do Fluminense, que já vem de vitórias consecutivas. 4 no Brasileiro. 4 vitórias no Brasileiro. Absurdo. Não, é claro que a gente tem alguns fatores que fizeram essa arrancada do Fluminense. Disserte sobre isso, gostaria de saber. Gostaria de saber? A começar, não é pela saída do Diniz, só por ser o Diniz, não é. O Diniz tem seu jogo dele, o Diniz deu uma Libertadores pro Fluminense. Inclusive, eu acredito que esse time tem mais potencial de jogar bem com o Diniz do que com o Mano Menezes, por exemplo, visando um futuro, assim, longo. Mas na situação que tava, sem André, perdendo jogadores, o Diniz era um cara que realmente falta repertório, e pra fugir de rebaixamento, o estilo de jogo do Diniz é muito arriscado. Não vinha dando certo, ele não vinha mostrando repertório, mostrando diferenças. E o Mano Menezes, ele é um técnico do feijão com arroz, assim, fechar a casinha, organizar aquele futebol simples, entre aspas, simples, que você organiza a sua defesa, monta ali suas linhas de 4, fecha o time adversário, 1-0, prioriza não perder e tal. Esse futebol, ele, pro momento de um time que tá fugindo de rebaixamento e amargando a lanterna, ele cabe mais, ele é mais fácil de ser digerido pelo torcedor e pela própria equipe, que já não tá confiante. Pro time do Diniz, você tem que estar confiante. Num time sem confiança, o estilo de jogo do Mano Menezes prevalece. Junta isso com o Thiago Silva entrando muito bem, como é bom o Thiago Silva, de novo, um dos zagueiros mais menosprezados e subestimados da geração. Pra mim, talvez ele seja só atrás, sei lá, do Sérgio Ramos, como o melhor zagueiro da geração. Ele é muito bom, faz muita diferença. Temos o Serna, que entrou bem no time. E também o garoto Cauã Elias, que tomou a posição total. De novo, pra quem já pediu o John Kennedy na seleção, cara, o John Kennedy é muito irregular, sofre demais, tem as questões também de John Kennedy, Diniz ajudou muito ele, mas assim, Cauã Elias, o garoto tomou conta praticamente da posição ali, numa temporada ruim do Cano. O Cano faz uma temporada muito mal, não é nem sombra daquele Cano do ano passado. Cauã Elias tem 3 gols nos últimos 4 jogos, a gente tinha falando de 4 vitórias seguidas aí do Fluminense no Campeonato Brasileiro, dessas 4, 3 são com gols decisivos do Cauã Elias. Então assim, são esses fatores que fizeram o Fluminense começar a respirar, e você vê como é loucura quão mal estava o Flusão, né? Porque depois de 4 vitórias o time ainda não saiu da zona de rebaixamento, pra você ver como estava afundado, mas na minha opinião não vai rebaixar, já é um time que já tá com a confiança elevada, já voltando, respirando ares de primeira divisão, não cai, na minha opinião, o Fluminense.
E também tivemos aqui outro jogo para finalizar, vai ser o nosso último jogo do Brasileiro. O último jogo do Brasileiro que iremos comentar aqui, Internacional e Palmeiras. O Inter, de novo, tem um bom time. E o Palmeiras? Cara, o Palmeiras, o que tá acontecendo? Vive o efeito contrário, o Palmeiras. O que acontece com o Palmeiras, que eu gostaria de saber? Últimos 6 jogos, o Palmeiras tem 4 derrotas, 1 empate e uma vitória que foi logo contra o Cruzeiro, que é um time forte, mas não jogou tão bem. O Palmeiras contra o Flamengo foi uma atuação digna de estar maluco, não por ter jogado tão mal também, mas por ter abdicado de jogar. O Palmeiras entrou para não perder de muito, isso não me cabe, principalmente pelo que é o Palmeiras recentemente, um time com investimento, um time com um ótimo treinador, um time forte mentalmente. Não me cabe. A atuação que o Palmeiras fez foi vergonhosa. Claro que o Flamengo jogou muita bola, mas a atuação do Palmeiras, assim, beirou nada, era pra ter saído perdendo de 3-4-0. Mas voltando aqui para nossa situação, será a primeira crise aí no tempo de Abel Ferreira? Temos aí críticas, a Mancha Verde parece que, né, já invadiu o CT do Palmeiras, tem toda essa questão, é uma torcida que já é tretada com a diretoria do Palmeiras. De novo, uma atuação ruim, uma atuação abaixo. Palmeiras sofreu com o gol do ex, sofreu com o golaço do Bruno Henrique do Inter, que fez um jogo bom, o Internacional. Foi um bom jogo do Inter, que ainda é aquém daquele Inter que a gente imaginou no começo da temporada, pelas contratações, pelo time que montou, porque, assim, o time é muito bom, eu gosto muito do Robert Renan, tem Alan Patrick, um grande camisa 10, tem o Borré, grande jogador, o Valência também, que não tá nos melhores momentos, mas ele é, sim, um bom atacante, tem o Bruno Henrique, é um time bom mesmo. O Wesley, que é o melhor jogador, na minha opinião, do Internacional na temporada, é um time bom, mas que ainda não deslancha, porém foi melhor que o Palmeiras e merecia ter saído até com a vitória, se não fosse o gol no finzinho de Rony, um passe do Marcos Rocha, que eu não entendi, por exemplo, não ser titular contra o Flamengo na Copa do Brasil. Abel Ferreira tem que explicar algumas coisas ainda, vamos ver como é que ele vai armar para os próximos jogos, mas o Palmeiras vem vivendo um momento muito difícil. Por exemplo, se o Flamengo ganhasse, o Flamengo poderia abrir 9 pontos de vantagem pro Palmeiras, porque tem um jogo a menos ainda, né? O Flamengo tá com jogo a menos. 20 jogos, o Flamengo está com 20 jogos. Então, o Botafogo e o Palmeiras 21. Já completaram. Inclusive, o jogo do Flamengo é contra o próprio Internacional. Então, é uma situação aí que o Palmeiras tem que ficar de olho. Vem vivendo fase difícil aí o time do Abel Ferreira. E agora que falamos de Campeonato Brasileiro, vamos falar da Copa do Brasil, que aconteceu os primeiros jogos aí na última semana. Vamos ter os jogos da volta aqui, 8ª da Copa do Brasil. Vai ser difícil. Diretor, esse vai ser o nosso palpitômetro? Tá com o palpitômetro do Brasileirão aí? Pensei só na Copa do Brasil. Vamos fazer o palpitômetro da Copa do Brasil. Então, beleza. Dos times que vão passar de fase. Então, beleza. Vai ser de quem vai passar só, mas eu vou passar por cima aqui do que foi os jogos rapidamente. Já comentei um pouco de Palmeiras e Flamengo e Palmeiras. O Flamengo jogou muita bola, sofreu ali com a lesão do Cebolinha, mas o Luiz Araújo entrou, meteu o gol, deu assistência e poderia ter feito ainda mais. Poderia ter feito no lance do Everton. O De La Cruz também teve uma chance. O Pedro tirou um gol que poderia ser do Gerson. O Flamengo jogou muita bola, pressão alta, marcando em cima, envolvendo o adversário, sabendo controlar o jogo, sabendo o momento de fazer uma transição rápida e o momento de trabalhar essa bola. O Palmeiras até botou uma linha de 5, tentou dificultar, mas o Flamengo conseguiu passar por cima. Foi, assim, uma atuação vergonhosa do Palmeiras e, assim, louvável do Flamengo, que abriu esse 2-0 de vantagem aí e vai levar para São Paulo uma vantagem que já é bem difícil de ser revertida. Vasco e Atlético Goianiense, primeiro jogo, que jogo ruim do Vasco, hein? Viu? Que piada, que jogo ruim. Não, que foi uma piada. Atlético Goianiense que não tinha ganho no Campeonato Brasileiro em casa até... E tinha triste, foi triste. Desculpa, foi triste. Assim, desculpa, mas não dá pra... Assim, é triste, cara, aquele jogo foi triste. Foi triste. Foi triste. O jogo triste, foi triste. Eu entendi, diretor. Foi um jogo triste. Aí jogou o Vasco e Atlético Goianiense, já tinham feito o jogo. Pelo Brasileirão, jogou melhor o Vasco, merecia ter saído com mais de um gol de diferença, mas dessa vez merecia ter perdido por mais de uma diferença. Pelo menos 2 bolas tiradas depois que a bola já tinha passado pelo Léo Jardim. E assim, o jogo não saía da zona vascaína, não saía da defesa vascaína. O Dragão pressionou, mas um golaço do Verratti, que sempre tirando coelhos da cartola para salvar o time Cruz Maltino, 1-1 a ida. Bragantino Atlético Paranaense, de novo aquela sensação que o Bragantino às vezes dá,
Parece que é um time feito pra vender energético e não pra almejar futebol. É um time bom, mas que tem dia que joga muita bola, tem dia que menos e não parece não ter ambição. Essa é a grande coisa que eu sinto com o Bragantino. Mas quando pega o Atlético Paranaense, são sempre confrontos lá em cima de intensidade, um 2-2, tudo aberto. São Paulo e Goiás aqui, eu acho que meio que já fechou. O esperado talvez tenha sido o jogo mais protocolar dessas oitavas, quem esperava uma coisa e essa coisa de fato aconteceu, vitória do São Paulo. No confronto dos Galos, deu 2-2, o CRB abriu 2-0 no placar ainda, teve chance, quem sabe, até de matar o resultado, o goleiro do Galo fez uma boa defesa ainda quando o jogo tava 2-0. É aquele negócio, né? Entrou morno, entrou frio, entrou até... Não é nem menosprezando o adversário, mas sabe? Quando você sabe que é um time com mais investimento, sabe que tem mais qualidade, sabe que teve sorte no confronto, acho que você entra mais desligado, acho que a combustão pro jogo é outra. E isso fez até com que o Galo, que já não vem fazendo boas atuações, levasse 2 do CRB e quase se complicou, teve que buscar Veio no ritmo de brasileiro, né, o Galo? Ritmo de brasileiro, só que com menos mentalidade aqui foi esse jogo. Grêmio e Corinthians, que eu falei que ia ser um joguinho. Foi um joguinho. Foi esse que a gente esperava. 0-0, tudo aberto pra volta. E um absurdo do torcedor corintiano. Diga, diretor. Imitando, fazendo gestos de natação contra a torcida do Grêmio. É ruim chegar e falar, olha como é o torcedor do Corinthians. Porque não, são indivíduos ali que, pô, nada a ver. Isso acontece com várias outras torcidas. É o ser humano, né? Dando provas de que às vezes não consegue se portar. Às vezes não. Muitas vezes não consegue se portar, não consegue ter empatia e acha que fazendo isso ele é mais torcedor do que o que tá ao seu lado, respeitando o clube. Não o clube, respeitando o povo adversário, respeitando o seu igual. O ser humano, né? É uma questão de humanidade. Juventude e Fluminense, a gente teve o Jaconi é maldoso. Por isso, quando eu tinha dito lá que se o jogo da volta fosse no Jaconi, eu achava que o Juventude passava. A Juventude chegou a abrir 3-1, teve grande chance de levar uma grande vantagem pro jogo da volta, mas com gol no finzinho o Fluminense conseguiu salvar aí. E foi um Fluminense que, de novo, tá certo o Mano também. O Mano se mobilizou mais pro brasileiro. O que o Flamengo não faz, de se mobilizar pro brasileiro e não tanto pra Copa do Brasil, o Mano fez, viu que a situação tava difícil no brasileiro, se mobilizou pro Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil tentou administrar ali pra não levar uma desvantagem. Esse foi... E falando aqui do jogo que eu estive presente, conheci o Nilton Santos, fui pro jogo Bahia e Botafogo, 1-1, vendo de perto, assim, gritante, de novo, como o Luiz Henrique é bom. Gostei muito do Igor Jesus, que também é um cara que sabe botar a bola no chão, sabe abaixar a bola, joga no pivô, ele segura. Gostei muito também do Everton Ribeiro e da troca de passes do Bahia, é um time muito bem treinado e o Everton Ribeiro, assim, ele é pé no craquismo, ele é muito bom jogador, pensa muito bem o jogo, ele é vértice de toda a triangulação praticamente do time do Bahia. É assim, ótima atuação no segundo tempo, porque o Botafogo abriu o placar, começou bem e parecia que ia ser um amasso do Botafogo, mas depois abdicou. Eu acho que assim, caiu também aquela mentalidade, abaixou, fizemos o gol e o Bahia dominou o jogo de posse, o jogo de troca rápida de passes ali, de controle, ficou do Bahia e ali o Bahia fez o que quis, estava na própria mão, um golaço do Caulino, uma grande jogada do Bahia que passou por todos os jogadores de meio campo, Jean Lucas, Everton Ribeiro, foi um grande gol e que talvez o Botafogo poderia ter saído com a derrota, hein? Pela atuação que fez depois do gol e o segundo tempo também bem abaixo, mas não foi o que aconteceu. Gostei dos arredores do Nilton Santos, gostei, achei assim, tem a situação pra chegar, mas depois que você entra lá, a fila é tranquilo, arredor legal, também não tem torcida, foram só 20 mil pessoas. Me espantou. Aí não tem fila. Me espantou pra alguém que pela primeira vez foi lá, ver que a torcida organizada não fica atrás do gol, isso é meio bizarro, assim, não sei por que a torcida organizada do Botafogo não fica atrás do gol, e também porque... Se a torcida ficar atrás do gol, a TV não vai pegar a torcida, né? Tem esse porém também, mas no mundo inteiro é assim, porque a arquibancada de trás do gol, ela costuma ser mais barata. Então, pra torcida organizada que leva, sei lá, 100 cabeças, é mais fácil você ir pro setor mais barato. Mas o setor mais barato tava vazio, foi onde eu fiquei, foi o setor norte. Tava vazio, tava tranquilo, eu não entendi, eu realmente não entendo por que não teve toda essa mobilização. Ingresso, pra você ter noção, na área que eu fiquei, era R$30, que assim, é um preço acessível, R$30. Justo, bom. Não, é R$30. Até barato. Não, R$30 é um preço acessível. E no lugar que eu tava, ali atrás do gol, vazio. Se fosse pra chutar, eu chutaria o quê? 60 pessoas? 70? Onde eu tava atrás do gol? Não entendi porque a torcida do Botafogo só se concentra de um lado do estádio e o resto não tá. Mas gostei muito dos arredores, a torcida do Botafogo legal, os cânticos
bons também. Gostei ali do climinha que deu. Foi uma boa visita, bom o Nilton Santos, gostei o Nilton Santos, ex-engenhão aí. Bom estádio, mas a torcida do Botafogo dava pra fazer um clima de mais hostilidade pro adversário e de um pouquinho mais de caldeirão. E também outra crítica, a pista olímpica ali, cara, eu sei que não tem como girar, mas afasta muito o gramado da torcida, fica meio complicado, fica aquele clima de caldeirão se perde um pouquinho ali, mas faz parte. Jogo do Botafogo abaixo, e eu acho que tem condição de fazer melhor e se classificar. Vamos pro palpitômetro de quem passa, diretor, de quem passa. Antes do palpitômetro, só para registrar aí a artilharia na Copa do Brasil, Vegete. Artilheiro. Vegete com 5 gols. E no brasileiro ele tá buscando também, tá? Tá atrás do Pedro. O brasileiro ele tá mais atrás. Né? Mas ele tá numa boa colocação. Pedro, que inclusive é líder em gols e assistências aí. Tem que respeitar a temporada do Pedrão, que é inacreditável. Vamos pro palpitômetro. 3 gols na Copa do Brasil, o Pedro. Tá brigando também, tá? Dá pra chegar, Então o palpitômetro agora vai ser um palpitômetro... Detalhe, o Flamengo tem 4 gols na Copa do Brasil. 3 do Pedro. Diga. O palpitômetro vai ser um palpitômetro de quem vai passar. Quem passa, vamos no quem passa. Não vai ser do resultado do jogo. Porque tem toda aquela questão, o jogo da volta, então o resultado nem sempre reflete o objetivo do time. Palpitômetro aí de quem passa pras quartas. Palmeiras e Flamengo. Vasco da Gama e Atlético Goianiense. Cruz Maltino. Red Bull Bragantino e Clube Atlético Paranaense. É CAP porque a volta é no tapetinho. Goiás e São Paulo. Já passou São Paulo, na Austrália já deu São Paulo. Clube Atlético Mineiro e CRB. Esse aqui tem potencial de zebra, hein? Mas é Galo de Minas. Bahia e Botafogo. Por mais que tenha me decepcionado o Botafogo no primeiro jogo, Fogão. Grêmio e Corinthians. Difícil, hein? Difícil, e a volta é... Assim, não, é no Sul, mas não é, claro, na casa do Grêmio por aquelas questões. Mas eu vou de Coringão, passando no empate, pênalti chato. Corinthians. Fluminense e Juventude. Fluminense dando a volta por cima, respirando novos ares. Outro jogo que vai empatar no agregado, mas vai dar Fluminense. Então foi esse aí. Vamos ver semana que vem como é que foi o resultado aí do palpitômetro. Times classificados para as quartas de finais da Copa do Brasil. E agora é aquele momento que você chega... Acorda de manhã e você quer se poupar. Porque você acha que vai ter outros dias que você vai precisar se doar mais. Só que aí você acaba se poupando no dia que você não tem nada pra fazer e no dia que você tá cansado, que você realmente precisa do descanso, você não se poupa, se dá mal, se ferra, perde a liderança da sua vida, fica complicado, fica cansado, não aguenta mais o que fazer, mas pelo menos na competição irrelevante, você está bem, está mais na frente, é o momento que você fica louco, que você perde as estribeiras, perde as estruturas, balança, tá maluco o torcedor que viu seu time entrar sem querer jogar, entrar recuado, tá maluco o torcedor que viu você sendo poupado, seu time sendo poupado para disputar a liderança, tá maluco quando você vê uns caras sem noção nenhuma fazendo gestos que também não fazem sentido. É o momento tá maluco da semana, e o tá maluco vai ser um tá maluco que abrange o nosso Brasil inteiro, abrange o nosso futebol feminino. São 2 tá malucos. Um é um tá maluco, que é a Marta sendo suspensa por 2 jogos por um ato de agressão. Mas assim, não foi uma agressão. Foi do jogo. Foi um acidente de jogo. Assim, ela nem levanta tanto o pé. A jogadora da Espanha até abaixa pra cabecear. E ela levanta pra tirar, assim, foi longe de ser uma agressão, longe. Tanto é que não deu confusão. A Marta aceitou o cartão. Pegar 2 jogos, assim, parece ser coisa de quem quer se aparecer ali e falar, mostrar serviço pro COI, sei lá, pra chegar e falar, não, olha que as regras estão sendo aplicadas, porque não faz sentido a Marta ficar fora, e tomara que não tenha sido a última partida dela contra a Espanha que ela foi expulsa, que a gente possa passar, mesmo que difícil, e a gente consiga ver a Martinha com a seleção. E aí a gente tem o tá maluco e tem o tô pirado, que é assim, não existe isso aqui, cara. O jogo do Brasil, diretor, jogo do Brasil e França, você sabe quantos minutos depois do minuto 90 passou? Eu achei que fosse ter outro jogo na sequência. 18 minutos. 18 minutos. Ela deu 16 de acréscimo, o jogo foi até 18. Um tempo tem 45 minutos. 18 é quase metade. É quase um meio tempo a mais. E assim, 6 minutos já seria mais que o suficiente, porque assim, 6 minutos já seria um acréscimo longo. O jogo não teve VAR, o jogo não teve expulsão, o jogo não teve parada. Teve um gol só. Um gol.
16 minutos que viraram 18. E o jogo ficou mais parado nos acréscimos do que no jogo, porque ninguém aguenta mais jogar mais 18 minutos. É loucura, é insanidade. Eu nunca vi isso. Assim, tirando em jogos que acabou a luz, ou tiveram que ser paralisados, sei lá, por uma confusão, e aí ele dá aquele acréscimo, que não é um acréscimo de verdade, né, pra compensar meio tempo que ficou parado sem luz. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. 18 minutos... Eu queria saber o argumento dela ter dado 16 de acréscimo e levado até 18. Assim, o que ela escreveu? Qual foi? Ela parando o relógio, futsal? Acho que nem se parando o relógio davam 18 minutos. Inacreditável. E é outro caso que, assim, a gente tanto reclama de juiz que quer apitar pra si, que marca faltinha pra não deixar o jogo correr, pra não se complicar. Dessa vez, ela correu um risco de se complicar. Inacreditável, porque ela deu quase que um tempo a mais. E aí, se sai um gol, ia causar uma revolta justa, tá? Uma revolta justa. E o jogo, ela chamou pra ela o jogo. Tanto é que o momento tá pirado, não é um momento de jogadora, não é um gol, não é uma atuação. É a arbitragem, a árbitra que eu não sei o que aconteceu. Não sei. O momento tá maluco, tá pirado. 18 minutos. Não dá. 18 minutos não dá. 18 minutos não dá pra nada. Mas dá pra dar o like, dá pra se inscrever aqui no canal, dá pra ver parte do programa, dá pra se divertir, dá pra você comentar o que te deixou louco, o que te deixou maluco, e ainda sobram uns 16 minutinhos aí de boa pra você descansar e se poupar para um final de semana próximo. Então é isso, ficamos aqui com mais um Futebola Podcast, analisamos o que aconteceu na rodada, semana que vem a gente já vai ter as quartas de finais definidas, vamos ter jogo de briga pela liderança de novo, vamos ter o fim das Olimpíadas, a gente já vai ter a campeã, a medalha de ouro olímpica aí, medalha de prata também de bronze. Tomara que o Brasil consiga ganhar, mas é muito difícil que passe da Espanha de novo, muito difícil. Mas estaremos lá torcendo para nossa grande goleira Lorena. E aí, estaremos juntos até final de semana que vem, até o domingo que vem, até segunda que vem, até semana que vem no nosso Futebola Podcast. É isso, acompanhe. Parabéns, Nacional. Parabéns a quem está vendo, parabéns a quem está assistindo. É isso e tchau. Se esse último jogo da Marta for dessa forma, vai ser triste, vai parecer muito com o Zidane, na real, né? É verdade. Quando o Zidane saiu da seleção. Mas pelo menos o Zidane foi o último jogo, né? A Marta, tipo, o time ainda foi pra frente depois disso, e aí depois caiu, né? É, mas ela foi suspensa, né? Enfim, mas pelo menos o Zidane foi suspenso com... Sabe qual é? Deu a cabeçada mesmo, sabe? Vamos nessa. Isso valeu.